Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo. Enfim, chegou o dia do nosso evento. Hoje, dia 19 de janeiro. Se você não me conhece, meu nome é Milton Tavares e eu sou especialista em marketing digital. E hoje nós vamos falar sobre como dobrar o alcance do seu anúncio, da sua postagem, do seu conteúdo lá no Instagram, sem gastar dinheiro com tráfego pago. Isso mesmo que você ouviu. Como dobrar o alcance sem gastar com tráfego pago. Talvez você pense assim de imediato: como isso é possível? Se você trabalha com tráfego pago, se você trabalha com lançamentos, com perpétuo e está acostumado a gastar dinheiro com anúncios, esse assunto te interessa. Por quê? Porque o custo do lead está cada vez maior. O custo para campanhas de tráfego, campanhas de captação de leads está cada vez maior, mais caro, e dobrar o alcance sem gastar nada, nenhum centavo com tráfego, com certeza te interessa. Talvez você até pense assim: isso é bom demais para ser verdade, isso é conversa de guru mágico da internet, isso é lorota. Não, não é lorota, não é conversa de guru mágico. Sabe por quê? Primeiro que eu não sou guru, eu também não sou mágico, e também não sou um guru milionário da internet. Mas eu tenho aqui uma oportunidade para te mostrar, validada, que eu uso, um método que eu uso e que já dobrou o alcance das minhas postagens no Instagram sem gastar dinheiro com tráfego pago. Talvez você pense assim: mas funciona mesmo? Olha, quando eu coloquei aqui que dobra o alcance, eu fui bem moderado, porque alguns testes que eu fiz multiplicou em 2, 3, 4, 5 vezes o alcance de alguns perfis de teste que eu fiz usando essa técnica, ok? Talvez você pense assim: mas eu vou precisar ser um especialista, né, em tecnologia, em algoritmo. Não. Se você não tem muito tempo, essa aula é para você. Se você não tem muito dinheiro, você precisa dessa aula para fugir do tráfego pago. E se você também não tem muita afinidade com a tecnologia, essa aula também é para você. Porque você não precisa. É uma estratégia simples, mas que é um conjunto de estratégias na realidade que juntas formam uma única estratégia que dobra o alcance do seu Instagram, ok? Se você está desempregado, se você está cansado da CLT, de acordar cedo, aturar o patrão, se você cansou desse antigo normal e quer vir para o novo normal, essa aula é para você. Se você trabalha divulgando o seu infoproduto, se você trabalha divulgando seu produto físico, né, seu mercadinho, sua padaria, sua pizzaria, se você trabalha como revendedora de Rinode, de Mary Kay, de Dulore, Demilo, de qualquer coisa, essa aula é para você. Se você vende alguma coisa na internet, essa aula é para você. Para quem não é essa aula, para quem procura uma fórmula mágica, essa aula não é para isso. Para quem quer enriquecer da noite para o dia, essa aula também não tem esse objetivo. Sabe por quê? Porque isso não existe. Se você quer enriquecer da noite para o dia, esquece. Você está se iludindo, só se roubar um banco e se não for preso. Enriquecer da noite para o dia não existe. Agora, se você deseja trabalhar em casa, ser bem remunerado e ter liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira, essa aula é para você. Se você deseja dobrar o alcance do seu algoritmo, do seu Instagram, sem gastar com tráfego pago, essa aula é para você. E fique aqui até o final, que tem uma surpresa que com certeza vai te agradar, vai te interessar. No final da aula eu vou revelar para você que surpresa é essa. Porém, conteúdo de hoje. O que você vai aprender na aula de hoje? Primeiro ponto: esqueça o algoritmo. Aí você pirou de ver da batatinha, talvez você pense, né? O algoritmo é importante, e é verdade. O algoritmo é muito importante, mas logo de início nós vamos começar a falar sobre outra coisa mais importante que o algoritmo. E às vezes nós precisamos tirar o algoritmo da nossa frente, ok? Então, primeiro ponto: esqueça o algoritmo. Segundo ponto: o que é mais importante que o algoritmo que você vai colocar no lugar dele, nessa estratégia principalmente? Terceiro ponto: vamos ver por que você vai ter que focar no Reels. Nós estamos falando em dobrar o alcance do seu Instagram. Por que focar no Reels e não no Story, e não no Feed, não nas lives? Por quê? Existe um porquê e eu vou te contar aqui por quê. Vou te dizer também como criar um Reels que viraliza.
Como é que a gente faz isso? Quais são as estratégias? Qual é o passo a passo? O que você precisa pensar, fazer para que o seu Reels possa viralizar? Qual é a maneira certa, o jeito certo de postar? E qual é o jeito errado? Para que você tenha que fugir desse errado também. Como, enfim, como duplicar o alcance do seu post, do seu anúncio aqui, sem gastar com tráfego pago. Agora já é um alerta que eu te dou. No finalzinho eu vou te dar um bônus. Por quê? Muitos seguidores vão entrar. Se você vai dobrar o alcance do seu anúncio, do seu conteúdo, da sua postagem, você vai dobrar o quê? O número de pessoas entrando no seu perfil. E você precisa então se preparar para isso. Quando vai uma visita na sua casa, ou na minha casa, na nossa casa, o que a gente faz? Dá uma geral rápida, não é verdade? Tira aquelas coisas que não estão no lugar, dá uma arrumada. Então você vai precisar dar uma arrumada no seu perfil, na sua bio, no seu destaque, no seu feed e na sua foto, talvez. Você vai precisar dar uma arrumada na sua casa. Por quê? Porque vão chegar novos seguidores com esse alcance dobrado. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar sobre remarketing, uma isca digital que talvez você use para talvez atrair e engajar também um pouco mais esse pessoal que vai chegar, ok? E não esquece da surpresa no final. Quero te dizer, antes de mais nada, que esse conhecimento que você vai receber aqui agora não vai mudar a sua vida, não vai mudar o seu perfil no Instagram, mas ele pode mudar você. E você sim vai mudar o seu perfil do Instagram, a sua vida, o seu jogo aqui no digital. É você quem vai aplicar esse conhecimento no seu dia a dia. Quando eu entendi isso, o jogo aqui no digital mudou. Então entenda isso também. Conhecimento não serve para nada se você não aplicar ele no seu dia a dia, ok? E para você aplicar esse conhecimento de maneira correta, caneta e papel na mão. Anote os insights que você for tendo. Cada nicho, cada ramo, cada negócio é diferente, tem suas peculiaridades. Então vá anotando para não esquecer. Anote quando você tiver uma ideia, algo que você viu, que você está errando, uma ideia para você aplicar mais na frente, ok? Então, lápis e papel na mão. Meu objetivo aqui é te apontar a direção mais rápida, mais certa, pé no chão, os passos firmes para você viver da internet, trabalhar em casa assim como eu faço. Hoje eu trabalho em casa, vivo da internet. Eu tenho o luxo de dizer para você que eu tomo um café com a minha família, que eu almoço com a minha família, que eu janto com a minha família e que eu dou atenção para eles. Para mim, isso é mais importante do que a liberdade financeira, embora ela seja necessária, porque eu também tenho boletos para pagar. Mas no marketing digital você tem liberdade financeira, liberdade geográfica, você mora onde você quiser, e liberdade de tempo. Gente, tempo é mais valioso que dinheiro. Se você alcança liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira, o que mais falta para você? O que eu quero te dizer também? Pense, por que você está aqui nessa aula? O que te trouxe aqui? Qual é o seu objetivo? Por que eu estou falando isso antes de entrar no conteúdo? Porque viver do digital é real, é possível, eu vivo do digital, mas não é normal. A maioria não vive, a maioria desiste. E quando você tem o seu objetivo claro, você vai ter o quê? Um motivo para não desistir. Escuta, você vai ter um motivo para não desistir. Por que você está aqui? Você quer ganhar mais dinheiro? Isso todo mundo quer. Mas o que vem além disso? O que está por trás disso? É sua família? É liberdade, talvez, para não colocar seu filho, sua filha numa creche? É talvez aquela viagem no fim do ano que você quer fazer uma viagem melhor? Trocar de carro? Qual é o seu objetivo? Por que você está aqui? Use isso como o combustível necessário para que você não desista do digital. Porque se você não desistir, tenha certeza que vai dar certo. Talvez você já tenha passado por alguns intempéries. Você faz anúncio, gasta dinheiro com tráfego, tem curtidas, você tem comentários e não vende. Já aconteceu com você isso? Muita gente desiste. Por quê? Porque esquece qual é o motivo e aí não tem resiliência. Então lembre-se sempre disso. Qual é o motivo? E se não está dando certo, a culpa não é sua. E a culpa não é do marketing digital. Talvez seja o quê? Uma estratégia que você ainda não conhece. Você precisa, para dar certo, só para a gente resumir essa entrada e começar já no conteúdo,
de 5 coisas para dar certo no digital. Primeira é de você. É o ponto principal, o primeiro ponto. Você tem que acreditar. Por isso que eu estou salientando aqui o motivo. Por que você está aqui? Porque se você não acreditar, você não vai gastar a energia necessária para que isso dê certo. E você precisa gastar energia. Primeiro ponto, você precisa acreditar no processo. Segundo ponto, você precisa de um método a seguir. Terceiro ponto, você precisa estudar esse método. Quarto ponto, você precisa, depois que você estudou, aplicar esse método. É simples, né? Você tem que acreditar, você precisa de um método, você tem que estudar esse método, aplicar esse método. E o quinto passo é resiliência para aguentar o tranco. No início nada é fácil, mas depois é um oceano azul. Vem comigo que eu vou te mostrar. Lembra sempre disso. Qual é o seu motivo? E o primeiro ponto para dar certo aqui no digital é você. É você acreditar. Se você já entra duvidando, achando que é coisa de guru, achando que esse papo aí é só para vender mais um curso, não sei, você não vai longe. Você precisa de fato acreditar. Tire. Sabe quando a gente fica assim, coçando assim, será que dá certo? Parece que tem uma pulga atrás da orelha, não é isso que diz o ditado? Tire a pulga de trás da sua orelha. Vou te dizer rapidamente como que eu cheguei aqui nesse método, para que você entenda que isso não caiu de paraquedas. Eu comecei a estudar marketing quando eu tinha 19 anos de idade, tá? Isso já vão aí algumas décadas, lá na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Sou carioca, aqui no Rio de Janeiro. O que acontece? Saí da Escola Superior de Propaganda e Marketing, fui trabalhar numa agência de propaganda, depois numa multinacional inglesa, uma multinacional americana, comecei a ter o meu próprio negócio no shopping, depois um negócio de rua, uma pequena indústria, e quando eu já tinha uns 40 e poucos anos, o meu filho menor, mais novo, foi diagnosticado com câncer. E ele ficou muitos meses internado. Quando ele voltou para casa, depois de uma história muito longa, ele voltou cego, numa cadeira de rodas, uma história bem complicada. E eu precisava, por que eu estou te falando isso? Eu precisava cuidar dele. Eu precisava de quê? Tempo. Mas eu também precisava ganhar dinheiro, sustentar minha família. E o marketing digital, ele se encaixou aí. Porque o que eu aprendi lá na Escola Superior de Propaganda e Marketing foi o marketing tradicional. Na época não existia celular, internet. Então, agora, quando chegou essa necessidade que eu precisava do tempo, eu não tinha mais tempo no horário comercial para trabalhar, o marketing digital ele encaixou nisso daí. Foi a solução para mim. Porém, eu precisava me atualizar com a tecnologia. E eu comecei a buscar conteúdo grátis no YouTube. Comecei a comprar cursos de marketing digital. E sabe o que aconteceu? Eu fiquei muito confuso, porque nada realmente batia com nada. Até que eu parei e peguei o conhecimento que eu tinha da Escola Superior de Propaganda e Marketing, que é o marketing tradicional, que é como persuadir as pessoas, que é como falar com as pessoas, é como chegar nas pessoas da maneira correta. Eu peguei a experiência de negócios que eu tinha, do negócio no shopping, negócio na rua, dos empregos que eu tive na agência, e eu peguei os métodos, tanto o curso pago, como os treinamentos gratuitos, lives que eu assistia no YouTube. Eu juntei tudo isso e criei o meu método, a minha maneira de trabalhar. E eu fui validando isso, lapidando isso devagarzinho. Assim, eu fui melhorando a minha maneira de trabalhar no marketing digital. Até que um dia veio a ideia, né, ou a big ideia, por que eu não vou compartilhar isso? Por que eu não divido isso, né? E logo depois veio a pandemia, que obrigou todo mundo a entrar no marketing digital. Mesmo quem tinha medo de comprar na internet foi obrigado a comprar na internet. O comportamento do consumidor mudou. Não foi assim que aconteceu? Então eu vi uma necessidade gigante de quê? De dividir esse conhecimento que eu tinha. O jeito antigo de ganhar a vida mudou. O jeito antigo de comprar as coisas mudou. Agora havia um novo normal. E eu vi a oportunidade, então, de tornar isso que era um sonho em uma coisa real, em uma coisa realmente que funcione na vida das pessoas. Ok? Então, dessa maneira surgiu o método Insta 2023. É o quê? É nada mais, nada menos do que tudo aquilo que eu já venho fazendo adaptado para esse ano. Estamos em janeiro de 2023. É o que funciona hoje. Vamos entrar no conteúdo então? Como dobrar o alcance em 2023 sem gastar com tráfego pago. Como é que podemos fazer isso?
Vamos descobrir agora. O primeiro passo é entender que trabalhar na internet é hoje a melhor maneira de investir o seu tempo e o seu dinheiro também. E para isso você vai precisar o quê? Alcançar pessoas. Por quê? Porque você está dentro da sua casa. As pessoas só vão comprar de você se forem impactadas com o seu conteúdo, com o seu anúncio, com a sua postagem. Então o alcance é fundamental. Se não tiver alcance, não tem nada. Então você precisa. Mas como aumenta o alcance? Não existe fórmula mágica, existe método. Método pensado, método validado. Não adianta apertar um botão. É uma combinação de estratégias que juntas são simples, tá? São estratégias bem simples, mas juntas elas têm um poder transformador dentro do seu perfil. E você vai ver isso. Saber o próximo passo, saber o dia a dia, o que fazer, é como se fosse um GPS. O que o GPS faz por nós? Quando você está dentro do carro e não sabe o caminho, ele diz, vá em frente, vire à direita, vire à esquerda, não é assim? É isso que eu pretendo fazer com você. É te mostrar o caminho para que você consiga dobrar o alcance do seu conteúdo aí no Instagram. Primeiro passo, anote, esqueça o algoritmo. Lembra que eu falei para você lá no início do conteúdo? Exatamente isso, esqueça o algoritmo. O algoritmo é muito importante, mas ele não é o mais importante. O que é mais importante que o algoritmo? As pessoas. Por exemplo, agora nesse momento eu estou aqui. Quem é que está aí me ouvindo? Quem é você? É uma pessoa. Para esse conteúdo chegar em você, o algoritmo está entre eu e você. Mas o mais importante é você. São pessoas. A gente usa o algoritmo das redes sociais para quê? Para chegar nas pessoas. Um exemplo prático, tá? Imagina que nós estamos dirigindo, falamos aqui do GPS, né? O que acontece? O que é o foco do motorista? Ele tem que estar olhando para frente, mas às vezes tem o retrovisor aqui do lado e ele tem que dar uma olhadinha, não é verdade? Olhar para trás. Por quê? Porque ele tem que saber o que está acontecendo atrás, o que está se aproximando. Ele tem que estar antenado em tudo. Mas o foco do motorista é na frente, não é no retrovisor. Da mesma forma, o seu foco, para que você consiga dobrar o alcance, são as pessoas. Mas às vezes você tem que dar uma olhadinha aqui para o lado, para ver o que está acontecendo com o algoritmo. Entende? Às vezes você tem que dar uma olhadinha para o lado. Qual a importância do algoritmo? Estou falando para esquecer o algoritmo, mas às vezes tem que olhar. O motorista olha para o retrovisor. A importância do algoritmo é muito grande. O objetivo, o propósito do algoritmo, qual é? O que é o algoritmo? É um cálculo matemático, é como se fosse um robozinho que controla as redes sociais. E o objetivo dele é manter você, manter as pessoas dentro da rede social, presos o maior tempo possível, consumindo conteúdo. É simples assim. Esse é o propósito do algoritmo, nos prender dentro da rede social. Se você está no TikTok, o objetivo do algoritmo do TikTok é te manter lá, para você não sair para o Instagram, não sair para o YouTube, não sair para o Google, ou para você não desligar o celular. É o mesmo objetivo do Instagram. Se você está no Instagram, se você está no YouTube, o objetivo é te manter ali preso dentro daquela rede social. Porém, quando você foca nas pessoas, olha só, o que acontece? Se você agradar as pessoas vão fazer o quê? Vão ficar conectadas com você. Não é verdade? E o que o algoritmo acha disso? Muito bom. Então, se você foca nas pessoas, você foca naquilo que o algoritmo também foca. É lembrar assim, ó, aqui é rede social, não é marketplace. Então você tem que cuidar das pessoas. Se você faz isso, as pessoas ficam conectadas com você, interessadas naquilo que você fala. Você passa a ser relevante e elas te dão a atenção delas, que é o ativo mais importante hoje, é a atenção. Então, fechando esse primeiro ponto, esqueça o algoritmo, foque nas pessoas. Por quê? Porque se você focar nas pessoas, o algoritmo vai ficar feliz. Por quê? Porque o que ele foca também é a atenção das pessoas. Como é que você faz isso? Você precisa conhecer o seu cliente, quem compra de você. A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre persona. E talvez você já tenha escutado tanto falar disso, talvez você esteja enjoado ou enjoada, né? De tanto persona. Só que
Uma coisa é falar assim, olha a persona. Persona é seu cliente ideal. O que você precisa mesmo é saber como construir sua persona, como usar o mapa de empatia, como construir os dados demográficos, o que colocar e aonde. Se você é aluno aqui da minha comunidade, você tem aqui muito material sobre persona. Se você não sabe como se conectar com quem compra de você, não adianta dobrar o alcance. Talvez você vá alcançar pessoas que não compram de você, que não são a sua persona. Entende? Então, esqueça o algoritmo, foque nas pessoas. Focando nas pessoas, você vai focar na sua persona, em quem compra de você. Quem compra de você? É homem, é mulher? É novo? É de meia idade? É idoso? É rico? Qual a classe social? É pobre? Quem é a pessoa ou a persona que compra de você? Você precisa colocar isso como prioridade para você. Segundo passo. Primeiro passo, então, foque nas pessoas. Esqueça o algoritmo. Segundo passo, foque no Reels. Dentro do Instagram, nós estamos falando aqui basicamente em dobrar o alcance no Instagram, né? Então, dentro do Instagram você tem feed, você tem história, você tem Reels, você tem live, não é verdade? Por que que para dobrar o alcance você precisa focar no Reels, que é o segundo ponto? Anota, foca no Reels. Por quê? Porque existe uma briga gigante entre Instagram e TikTok. Na verdade, rede social, você bota aqui um marco antes do TikTok e depois do TikTok. O TikTok transformou a rede social. Quer as outras redes sociais gostem ou não, isso é um fato. O TikTok está crescendo cada vez mais. E o Instagram já viu isso. E já perdeu muito dinheiro com isso. E qual é a arma que o Instagram tem e usa para combater o TikTok? É o Reels. Não é o Story, não é o Feed, não são as lives, é o Reels. Então, se você quer dobrar o alcance, você tem que fazer o quê? Quem é que entrega os seus conteúdos? Não é o algoritmo? Lembra, a gente olha para as pessoas, mas o algoritmo está aqui, ó, no retrovisor, então a gente tem que olhar para ele. O que que ele quer? Ele quer brigar com o TikTok. E como é que ele briga com o TikTok? É com Reels. Então, vamos criar Reels. Porque aí, se você cria Reels, ele fica feliz. Se você foca nas pessoas, ele também fica feliz. Então você joga o jogo do algoritmo, focando em quem é importante, que é as pessoas. Como é que funciona o algoritmo focando no Reels? Ele foca em trazer novas pessoas, novos seguidores para você. E é isso que você precisa. Cada ferramenta tem um objetivo. Por exemplo, no Story, ele foca em entregar o seu Story para pessoas que já conhecem você, para pessoas que já compram com você, para pessoas que já curtem, engajam com o seu perfil. Não vai ter novos seguidores no seu Story. Se você fizer uma comparação no seu feed, por exemplo, lá no Instagram com o TikTok ele entrega muito o seu conteúdo e o conteúdo de outros, né, para não seguidores. O Instagram não é assim no feed e no Story. Ele entrega para seguidores. Então, novos seguidores, dobrar o alcance, precisa de novos seguidores, é no Reels. Porque o Reels vai fazer isso. Ele vai conseguir entregar para novos seguidores. E por que você precisa de novos seguidores? E por que você precisa de mais pessoas, dobrar o alcance? Para vender na internet, você precisa usar uma coisa chamada funil, né? O que é um funil? É uma estrutura assim, não é isso? Você tem que jogar gente, pessoas nesse funil todo dia. E aí, você bota 100 pessoas aqui, 10 aqui embaixo compram. Amanhã, você tem que botar mais 100 pessoas para 10 comprarem. Se você hoje não coloca ninguém no seu funil de vendas, ninguém vai comprar. Se você bota 100 pessoas, 10 compram. Isso é uma média, né? Só para a gente não ser tão técnico assim. Se você bota 200, 20 compram. Se você bota 1.000, 100 compram. Então você precisa de muita gente entrando ou dobrar o alcance. Segundo passo, então, para dobrar o alcance, usar o Reels, focar nas pessoas. Alerta para você, que eu já falei lá no início, vou repetir aqui agora, nesse ponto. Você vai dobrar o seu alcance, mais pessoas vão chegar no seu perfil. A pergunta é, como é que está o seu perfil? O que tem na sua foto de perfil? Como é que está a sua bio? Que link você botou na sua bio? Uma pessoa nova chegou, olha só, você vai dobrar o alcance. Pessoas vão chegar, o que elas vão encontrar? Você precisa agora se preocupar com isso também.
visitas vão chegar na sua casa. Ela precisa estar arrumada. E é muito simples. Se você é aluno da comunidade, não deixe de aproveitar. Nós temos aqui aulas tutoriais sobre bio, nós temos aulas tutoriais sobre como usar o Canva para fazer uma boa foto de perfil. Você tem todo o material aqui na comunidade para que a sua bio, para que o seu perfil esteja arrumado para receber esses novos seguidores, ok? Então você precisa de pessoas novas, você precisa arrumar a casa, você precisa, ponto 1, enfocar nas pessoas e não no algoritmo, e ponto 2, usar o Reels para fazer isso. Qual o terceiro passo? Está anotando? Primeiro, segundo, terceiro passo? Está anotando as ideias? Isso é importante. Terceiro passo, você precisa saber sobre o que você vai falar no seu conteúdo ou na sua postagem. Você precisa saber sobre o que você vai falar, com quem você vai falar e como você vai falar. Anota isso, vou repetir, sobre o que, e vou voltar em cada um desses pontos, tá? Sobre o que você vai falar no seu conteúdo, no seu anúncio, na sua oferta, sobre o que você vai falar, primeiro ponto, você precisa parar e pensar. Segundo ponto, com quem você vai falar. E terceiro, como. Vamos aqui aprofundar um pouquinho no primeiro ponto, sobre o que? Vou te dar um exemplo. Eu tinha um e-commerce que vendia, era Delícias das Fazendas, vendia queijo artesanal, linguiça, mel, macarrão artesanal, geleia, goiabada, um monte de coisa boa. Se eu vou fazer um conteúdo, se eu vou fazer uma postagem, se eu vou criar uma oferta, se eu vou oferecer alguma coisa, ou eu vou oferecer Delícias das Fazendas como se fosse uma coisa institucional, ou eu vou oferecer de todo o meu mix de produtos. E eu tenho que escolher. Então é sobre o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma campanha, uma oferta de Romeu e Julieta, queijo com goiabada. Então eu não vou falar de mel, eu não vou falar de linguiça, eu não vou falar de requeijão, eu vou falar de queijo com goiabada. Entende? Então no seu mix de produtos, você precisa entender o que você vai fazer, o que você vai falar. Você vai falar sobre o quê? Um outro exemplo. Você vai fazer um anúncio para quem já comprou com você, e aí é um anúncio de remarketing, para pessoas que já compram com você, já conhecem você, e você quer que compre novamente, ou é um anúncio para novas pessoas, para novos seguidores, aí é um anúncio de marketing, e não remarketing. Percebe? Como que primeiro tem que pegar, sentar, foge de computador, de celular, papel e caneta é a melhor maneira, o jeito antigo, às vezes funciona, e escreve. O que eu vou fazer? Um exemplo, por exemplo, olha o trocadilho, né? Imagine que hoje é sexta-feira, amanhã aqui no Rio de Janeiro é feriado, dia 20, né, de janeiro. Se eu vou fazer uma postagem para amanhã, eu tenho que pensar nisso. Amanhã é feriado aqui no Rio de Janeiro. Se você vende alguma coisa, se você tem um comércio local, é feriado, opa, feriadão, o que é melhor vender? Se é uma segunda-feira, as pessoas estão precisando de quê? De motivação. Por quê? É a segundona. Então, sobre o que você vai falar na segunda? Você vai oferecer o que na segunda-feira? Primeiro ponto. Fechou? Você tem que definir sobre o que você vai falar, o que você vai vender. Segundo ponto, com quem você vai falar? Aí voltamos na persona. Vamos falar um pouquinho sobre persona? Você precisa saber na sua persona qual é a idade dela, definir quem ela é. É homem? É mulher? Você só vai saber isso usando estratégias, técnicas, métodos. Por exemplo, eu já descobri que a minha audiência é 80% de mulheres e 20% de homens. Eu não achei isso. Eu rodo pesquisas e as pesquisas sempre me mostram isso. Eu olho as métricas dos anúncios de tráfego pago que eu faço e as métricas sempre me mostram isso. É muito mais mulheres do que homens. Então você precisa entender a sua persona. Quais são as características demográficas? Quais são as características emocionais da sua persona? Aquilo que eu falei no início. O que te trouxe aqui? Você precisa pensar em você. E você precisa pensar, se você quer a conexão com a sua persona, com quem compra de você, pensar nela. O que faz a sua persona, o seu cliente, a pessoa que compra de você, comprar de você? E por outro lado, por que ela não comprou com você e comprou com um concorrente? Então você precisa conhecer a sua persona. Por quê? É com a sua persona que você vai falar. Por exemplo, você fez um reel, já botou uma musiquinha. Que música você vai colocar? Depende da sua persona. Será que isso vai agradar a sua persona? Você vai fazer dancinha?
a sua persona, ela está em sintonia com esse tipo de postagem ou não. Então é sempre lembrando das pessoas, é o primeiro ponto, né? E as pessoas são o quê? A sua persona. Você precisa descobrir a melhor maneira de se conectar com a sua persona ou com as pessoas. Fechou? Primeiro ponto, então, você precisa saber sobre o que você vai falar. Segundo ponto, com quem você vai falar. E o terceiro ponto, como você vai fazer isso. Como é que você fala na internet? Vamos pensar aqui um pouquinho sobre isso. Você pode gravar um vídeo, igual eu gravei aqui, olhando aqui para vocês aqui através de uma tela, né? E eu estou falando. Mas você pode também fazer um anúncio em texto. E aí você vai usar o quê? Como você vai falar? Você vai usar copy. Um texto escrito. Você pode usar a copy com um texto falado também, sem dúvida. Mas quando você usa o texto, ele somente letra, só escrito, você às vezes conecta muito mais, dependendo da sua persona. Por quê? Porque você entrega a mensagem de uma maneira mais simples. E a simplicidade, dependendo do nicho, é tudo. Então, como você vai falar? Você precisa pensar na sua copy ou no texto que você vai usar, seja ele escrito ou falado. E você precisa pensar no seu criativo. Você vai usar o quê? Uma foto? Você vai usar um vídeo? Vai ser um vídeo engraçado? Vai ser um vídeo sério? Vai ser um depoimento? Você vai usar uma foto, um criativo de quê? Você vai comprar uma foto? Hoje, a inteligência artificial, gente, em 2023 isso vai explodir. Ano passado, no marketing digital, em 2022, o que explodiu foram as automações. Esse ano, o que vai explodir, o que já está explodindo, mas vai crescer muito mais, tem muita gente com medo disso, mas não adianta ter medo da tecnologia, nós precisamos nos aliar a ela e ver aonde nós nos encaixamos nela, é a inteligência artificial. Por exemplo, você vai fazer um criativo para o seu Reels. Existe inteligência artificial para escrever o criativo para você. Escreve muito bem. Você pode também usar uma outra inteligência artificial, estou falando de programas e aplicativos gratuitos, que tem também o pago. Mas para você começar, tem também o gratuito. E você pode dizer, olha, eu quero uma imagem, imagina que eu vou vender queijo com goiabada. Eu quero uma imagem de um casal romântico jantando, comendo uma sobremesa, queijo com goiabada. E a inteligência artificial, ela vai criar essa imagem. E eu digo, se eu quero essa imagem no estilo de fotografia realista, fotografia futurística, se eu quero como se fosse uma pincelada no estilo de Van Gogh, e a inteligência artificial, em 1 minuto, cria isso para você, direto na internet. Então, estamos em qual ponto? Em como você vai falar, né? Você já descobriu sobre o que você vai falar, com quem você vai falar, e agora como? Criativo e copy. Você tem que pensar no texto e você tem que pensar na sua copy. Aliás, no texto, né, que é a sua copy, e no seu criativo. E olha, já deixa em sintonia inteligência artificial. Vai te ajudar bastante nisso, ok? Próximo ponto, o quarto ponto, é a estrutura do seu Reels, do Reels que viraliza. Como é a estrutura dele? Será que é um vídeo de 30 segundos? Será que é um vídeo de 1 minuto? Já te adianto, tem que ser um vídeo curto, muito curto. Curto quanto? Tem uma técnica para isso. E aqui no treinamento você aprende isso, passo a passo. Não só aprende, você tem templates para você simplesmente personalizar, mas já com a marcação certinha. O que você fala no início, o que você fala no final, o que você faz no meio, tudo. O seu vídeo, para funcionar, anota. E dobrar o alcance tem que ter 10 segundos. Fala para mim o que é 10 segundos. Como é que você passa uma mensagem em 10 segundos? Aí está o segredo. Existe um método para que em 10 segundos você consiga captar a atenção da pessoa, atrair ela para que ela consiga o quê? Entrar no seu perfil, que ela consiga ver o valor que o seu perfil tem. Então, o seu vídeo no Reels tem que ter 10 segundos. Você vai ter que fazer um quadro inicial de 2 segundos, depois seguir um outro de 2 segundos. Tem todo o passo a passo aqui no treinamento. Treinamento Insta 2023. Como você vai dobrar o alcance do seu Instagram sem gastar com tráfego. O anúncio, o seu vídeo, o seu conteúdo precisa ter 10 segundos. Outra coisa que ele precisa ter, não é só fazer um vídeo de 10 segundos não, tá? Ele precisa ter todo um planejamento e uma estrutura para que isso funcione.
Mas se ele for de 30 segundos, não funciona da mesma maneira. Outra coisa que você precisa estar muito antenado, preocupado, são as legendas. Você tem que usar legenda, é obrigatório, senão não funciona. E a maneira que você escreve a sua legenda, ela também foi pensada. Existe um método, uma técnica. A maneira que você escreve a sua legenda e o tamanho dessa legenda. Ela não pode ser curta, ela não pode ser longa demais. Ela tem um tamanho também. Então, primeiro ponto, nesse quarto ponto, que é a estrutura do seu vídeo Reels que viraliza, 10 segundos, você precisa de legenda. E agora, ser ou não ser eis a questão. Usa hashtag ou não usa? Usa. Tem um monte de guru dizendo, não use hashtag, acabou, isso não tem mais impacto. Tem. Eu uso e eu consigo novos seguidores, faço novas vendas usando hashtag. Então use. Agora, qual a quantidade? Como usar? Como descobrir a hashtag certa? Não é só colocar um monte de hashtag, pode até te atrapalhar, se você não pensar, não tiver um processo certo. Então use hashtag sim. E um último ponto, nesse quarto ponto, áudio. Você vai usar um vídeo falado ou você vai usar um áudio que viralizou? O que você vai usar? Depende muito do seu objetivo, do seu nicho, da sua persona ou da pessoa que está do outro lado. Mas você precisa levar em consideração o áudio que você vai usar. E o quinto passo, olha só, você já parou, já pensou, já viu a pessoa, a persona, já olhou sobre o que você vai falar, como você vai falar, olhou criativo, copy, fez lá o vídeo de 10 segundos, agora você precisa fazer o quê? Postar. Ah, mas é fácil, é só clicar no mais, escolher Reels, escolher na galeria. Não, não é assim, não funciona. Você precisa seguir um método 2x que eu uso para que funcione. E ele está totalmente voltado, vinculado na hora de postar. E aí você tem que olhar no retrovisor, que é o algoritmo. Por exemplo, quando você faz uma postagem, o que o algoritmo faz? Ele pega na primeira hora e entrega essa postagem para várias pessoas. E depois de uma hora ele dá uma olhada. O que essas pessoas fizeram com essa postagem? Com esse anúncio? Com esse conteúdo? As pessoas ignoraram? Se ignoraram, o que o algoritmo vai fazer? Ele vai ignorar. Ele vai só pensar assim, olha, isso não me ajuda no meu propósito, que é prender as pessoas aqui na internet, prender as pessoas na rede social. Se não me ajuda no meu propósito, bota de lado. Foi para Shadowban, acabou. Então, em uma hora, as pessoas precisam interagir com o seu conteúdo, com a sua oferta, com a sua postagem, seja ela qual for, em uma hora. Então, a primeira hora é fundamental. Você fez uma postagem, existe um procedimento que você vai ter que fazer daí para frente, em menos de uma hora, para que você ajude o algoritmo a entender que aquilo que você está colocando ali é relevante, é importante. Passou essa uma hora, o algoritmo olhou e viu que teve interações, ele vai entregar para mais pessoas. E ele vai fazer uma outra avaliação depois. E dependendo do que acontece, ele vai entregando para mais pessoas e vai viralizar. Quando é que viraliza? É quando tem milhões de visualizações? Não. Se você tem mais visualizações do que o número de seguidores, considere que já viralizou. Você já conseguiu explodir, sair do seu quadrado, do número de seguidores que você tem. Entendeu? Fechou? Então você já se considera como um vídeo viralizado. Como é que você faz para ajudar o algoritmo? Uma das coisas que você pode fazer, tá? E é só uma das coisas, que isso aqui é um conjunto, né, de estratégias, mas uma das coisas é fazer collab, gente. Agora, não adianta chamar qualquer pessoa para ser um colaborador seu. Tem que ser uma pessoa que combine com o seu perfil. E aqui no método você vai conseguir avaliar isso. Quem é que você pode chamar? Não adianta você querer chamar uma pessoa, um influencer com muito mais seguidores que você. Então você vai ter que entender assim, se você está começando, chame outra pessoa que está começando, que ela também vai querer juntar, fazer uma collab contigo. Porque a collab é bom para você e é bom para a pessoa também. Você só com a collab, você já tem a possibilidade, olha, uma possibilidade de duplicar o seu alcance. Por quê? Porque é o seu perfil mais o outro perfil que está colaborando com você. Entende? Mas só fazer collab não duplica o seu alcance. Você precisa de mais ainda.
O que eu te recomendo fazer? Criar um perfil de apoio. E aí você vai entender aqui no método como é que você cria esse perfil, quem você vai seguir nesse perfil, como você aquece esse perfil, como é que você usa. Aqui está o pulo do gato, esse perfil de apoio. Por exemplo, você fez um Reels, ele tem que ter 10 segundos, é pouquíssimo tempo. Aí você vai lá no seu perfil e publica. Depois que você publicou, você olha e você não gostou, você apaga. O algoritmo já torce o nariz para você. Ele já não gosta e esse cara apaga o Reels. Então você vai lá no seu perfil de apoio e vai publicar lá. E vai olhar. Gostei, ficou massa, ficou bom. Show. Aí agora sim você vai no seu perfil original, no seu perfil comercial, e você vai fazer aquela postagem. E você vai seguir o passo a passo que está aqui dentro do método, para que você consiga então ajudar o algoritmo. O que você tem que fazer também? Duplica no feed. Você vai ter lá o seu Reels funcionando lá no algoritmo do Reels e você vai aproveitar o algoritmo do feed também. O Reels vai ficar lá, ó, viralizando, e o feed vai ficar aqui parado. Por quê? Porque você talvez tenha feito um Reels ontem que viralizou, mas a pessoa viu o seu Reels de hoje, o de ontem ela não viu. Mas se você duplicou no seu feed, quando ela entrar no seu perfil hoje, ela vai ver o seu Reels de ontem, porque vai estar lá no seu perfil também. Então, duplique. E se preocupe com seus destaques, com sua bio. Se você está ali no seu perfil, tem aqueles quadrados, né? Você tem 3 quadrados ali em cima que você pode, olha só, você pode fixar esses 3 quadrados. Aquilo ali é poderoso, é um funil de vendas. Você precisa usar aquilo. Você vai atrair pessoas novas, você tem que arrumar a sua casa. O que você fixa ali? No primeiro quadrado do seu feed? No segundo quadrado? No terceiro quadrado? O que você fixa? Ou não fixou nada? Precisa fixar. É um conjunto de estratégias que você vai usar para duplicar o seu alcance, ok? E nós terminamos aqui, por assim dizer. Eu disse que você ia aprender o quê? A duplicar. E são essas as maneiras de duplicar. Porém, eu fiquei pensando assim, isso aqui é pouco. Por quê? Eu não posso parar aqui. Porque você duplicou o alcance. Você chamou muita gente. E aí? O que você faz com essa galera? O que você faz com essas pessoas? Então eu resolvi dar um bônus a mais nessa aula de hoje e entrar num outro tópico que está fora daquilo que a gente já estava esperando abordar aqui hoje, que é o que fazer com essas pessoas novas que chegam. Porque você arrumou a sua casa. Ok, arrumei a casa, a pessoa chegou, viu ali. E aí? Você precisa entender que somente a pessoa olhar o seu perfil, um post feito, não é sinônimo de venda. Para vender, você precisa apertar os parafusos, regular as engrenagens certas, senão você não vai conseguir. E o marketing tradicional tem muito a ensinar a gente. O que, por exemplo, se você fosse um vendedor, um dono de loja, e se você tivesse um vendedor, e você falaria o que para ele? Quando entra uma pessoa nova dentro da sua loja, qual é a primeira coisa que ele tem que fazer? É dar um sorriso. Ele tem que conseguir dizer que está à disposição sem ser chato, não é assim? Mas um sorriso, ele funciona muito. E o que a gente está fazendo quando a gente sorri para uma pessoa que chegou nova na nossa loja? Está dando boas-vindas. Não é diferente no seu perfil aqui no Instagram. Você aplicou esse método, dobrou seu alcance, muitos seguidores novos estão chegando. Como você sorri para eles? Como você vai fazer para recepcionar essas pessoas? Aqui no método eu coloquei o que? Scripts prontos para você usar para recepcionar novos seguidores. Você tem que falar com eles para recepcionar quem curtiu o seu Reels, quem curtiu o seu feed que você duplicou lá. Uma outra coisa que funciona muito é você dar o quê? Uma isca digital, dar um presente. Pode ser o quê? Depende muito do seu nicho. Pode ser uma aula em vídeo, pode ser um PDF, pode ser um script de alguma coisa que você venda, uma dica, uma receita. O que você vende? Eu não sei. Mas você precisa ter uma isca digital. Como se faz isca digital? Eu te ensino aqui no método. Por quê? Porque é importante. Eu cheguei no seu perfil e o que eu vejo? Um perfil arrumado, legal. Daqui a pouco eu recebo uma mensagem. Que tipo de mensagem? Robotizada? Não. A automação ela é muito boa, mas tem hora que não pode ser automação. Imagine que
Você entrou no meu perfil e eu volto para você e falo assim, uma mensagem em áudio. Opa, João, Maria, seja lá quem for, obrigado por seguir o meu perfil. Olha, olhei o seu perfil, gostei bastante, mas eu percebi que a sua foto lá no seu perfil ela está embaçada, não dá para entender direito. Eu trabalho com marketing. Então, se você quiser alguma dica de como melhorar, eu posso te ajudar, tá bom? Mas gostei muito também e eu começo a falar sobre o perfil da pessoa. Olha o impacto emocional que isso cria. As pessoas hoje, elas estão carentes de proximidade. É tudo muito impessoal. Lembra o primeiro ponto, que é sobre pessoas? Quando você interage com a pessoa que começou a te seguir, que curtiu a sua postagem de maneira personalizada, não robotizada, você, dá match. E você pode usar a inteligência artificial para fazer a sua isca, tá? Então, gente, olha só. Não tem, assim, nenhum mistério escondido, não tem nada mágico, nada difícil. Isso aqui eu dei um resumo para vocês. Nós já estamos aqui há 40 minutos, mais ou menos, conversando. Se a gente fosse se aprofundar em cada detalhe desse, imagine, ficaríamos muito tempo aqui. Mas você percebe que não tem nada demais. Você precisa simplesmente de alguns detalhes, são importantes, tá? Para que a estratégia funcione. Um outro detalhe muito importante que você precisa é constância. Eu digo que a constância nas suas postagens aqui na rede social, ela é tão importante quanto tomar banho. A gente toma banho todo dia, não é verdade? E não é porque a gente tomou banho o mês todo que a gente vai deixar de tomar banho hoje. E não é porque a gente tomou banho o mês todo que se não tomar banho hoje a gente vai ficar cheirosinho. Se você tomou banho o mês todo e hoje não tomar banho, você vai ficar fedorento. Simples assim, não é verdade? Se você postou o mês todo e hoje não postar, vai ficar faltando. Entre aspas, o seu perfil vai ficar fedorento. Mas como é que eu tenho tempo para ficar postando todo dia? Postar todo dia, de manhã, de tarde e de noite. É o método CAJ, C-A-J. Café, almoço e janta. Você precisa fazer isso. Como? Eu te explico. Você tem que agendar a sua postagem. Você tem que pegar um dia e você vai planejar o seu calendário de conteúdo. Aqui dentro da comunidade tem matéria sobre isso. Mas você precisa de constância. E mais um ponto que eu preciso te dizer, não existe tráfego pago, não existe estratégia para dobrar o alcance que solucione produto ruim. Se o que tu vende é ruim, tu não vai vender. Procura um produto bom para vender. Se você é afiliado, existe uma infinidade de produtores ruins que não vendem. Procure um produtor bom. Por exemplo, no meu caso, eu vendia queijo, eu rodava fazendas e fazendas, eu experimentava o que eu vendia. Por quê? Porque se eu vendesse um queijo ruim, eu fechava a porta de um cliente. Então, lembre-se, o que você vende é muito importante. Resumo da ópera, pega a tua anotação e vamos aqui conferir se você anotou tudo direitinho. Qual é o primeiro passo para dobrar o alcance das suas postagens aqui no Instagram? Sem tráfego pago, sem gastar dinheiro com tráfego. Primeiro passo, focar nas pessoas. Esquece o algoritmo, foca nas pessoas. Segundo passo, foca no Reels. Não no Instagram, no Story, não no Feed, não na Live, no Reels. Foca no Reels. Terceiro passo, são os 3 pilares importantes sobre o que você vai falar, com quem você vai falar e como você vai falar. O quarto passo é a estrutura do seu Reels. Tem que ter 10 segundos, tem que ter legenda, como que é a legenda, como que é o Reels de 10 segundos, como é que ele começa, como é que ele acaba, o que tem no meio. Esse é o quarto passo. O quinto passo é como você vai postar. Aí você tem lá aquele perfil de apoio, tem aquela 1 hora que você precisa fazer tudo funcionar. Você pode usar collab. E o sexto passo que a gente viu agora é sobre o quê? Você jogou a semente. Veio alguém, é uma sementinha germinando, né? Você tem que cuidar dela. Se você não cuidar, é o momento mais frágil, é quando a plantinha ela começa a nascer. Se você não cuidar, ela morre. Mas se você cuidar, ela cresce e depois dá fruto. Então você precisa cuidar da plantinha. Ok? A pergunta agora, o plano para duplicar o alcance é esse, não tem entrelinhas. Como você faz agora para não fazer parte dos 80% que entram no digital, tentam viver, fazer postagens, vender na internet, no Instagram e desistem e só perdem tempo e dinheiro? Como que você vai fazer? É simples,
Engata a primeira e acelera. É só isso que você precisa fazer. Você precisa engatar a primeira, igual um carro. Você liga o carro, ele está parado. Mas quando você engata a primeira, solta o pé da embreagem e acelera, o carro anda. Mas ele corre? Não. Mas ele sai da inércia, ele anda. Então, ouvir tudo isso que eu te falei aqui agora é muito bom, mas você precisa colocar em prática. A pergunta é, você vai colocar em prática? Para você que enxergou a oportunidade, eu tenho um convite para você. Eu tenho um convite para que você consiga implementar tudo isso. Para você não perder seu tempo e não perder seu dinheiro fazendo tentativas que não dão certo, sem saber exatamente qual é o próximo passo. Eu tenho um convite para você que está cansado ou cansada de consumir conteúdo, de ver vídeo e de não conseguir vender. Para você que procura uma estratégia validada. É o método Insta 2023. Esse método, ele funciona, é o método que eu uso. Como que eu faço? O que tem no módulo 1? O que tem no módulo 2? Vamos ver agora? Se você está curioso para conhecer o método por dentro, presta atenção. Como funciona? Quando você entra no método, você ganha um login. Você coloca lá seu e-mail, sua senha e pronto. Você vai com total liberdade assistir as aulas em vídeo, onde você quiser, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, no trabalho, em casa, viajando, no ônibus. Total liberdade. Então, como você consome o método? Aonde você quiser e como você quiser. O que tem no módulo 1, primeiro módulo? Aulas em vídeo para te ajudar a estruturar ou criar o seu Reels, para que viralize e dobre o alcance das suas postagens. Qual é o benefício desse módulo 1? É descobrir como criar o seu post da maneira correta, do jeito certo. Esse é o benefício maior. Segundo benefício é você entender cada pilar, aquilo que a gente falou lá no início. O que falar, com quem falar, como criar uma copy persuasiva. Vou te dar aqui uma estrutura de copy para você adaptar no seu nicho. Como criar um criativo, novamente um trocadilho, né? Criar um criativo. Como criar um criativo que realmente chame a atenção, que quebre o padrão, que chame a atenção das pessoas para o seu anúncio, para o seu conteúdo. O módulo 1 tem esse benefício, ok? Módulo 2, você já criou no módulo 1. Módulo 2, você vai aprender a postar. Como é que é o jeito certo, a maneira correta de fazer a sua postagem para que você consiga duplicar o seu alcance. Esse é o conteúdo do módulo 2. Qual é o benefício que você tem? Você vai encontrar aqui o passo a passo nesse módulo. Cada detalhe dessa estratégia. Como você faz uma collab de sucesso, uma collab que funciona, quem você chama, o que você propõe, por que isso é importante, por que funciona. Só falando sobre collab. Legendas, como é a sua legenda, qual o tamanho da sua legenda, como você escreve a sua legenda, qual a disposição que você usa. Você precisa colocar alguns emojis ali. Aonde? Que tipo de emoji? Áudio. Que tipo de áudio? Você vai usar um áudio que está viralizando? Não, vai usar uma locução? O que você vai fazer? São benefícios do módulo 2. Hashtags, lembra que eu falei das hashtags? Que tipo de hashtag você usa? Como escolher sua hashtag? Módulo 2 tem esse benefício. Módulo 3. Agora é hora de duplicar o alcance. Você já criou, você já postou. Agora é hora de duplicar. O benefício desse módulo qual é? Você vai encontrar o treinamento necessário para viralizar os seus vídeos do Reels. Você vai criar o seu perfil de apoio. Lembra que eu falei? Para quê? Para usar ele nessa sua estratégia. E como é que funciona esse perfil de apoio? Exatamente o que você vai fazer com ele? Você vai ter esse benefício aqui. O que fazer na primeira hora? Você vai ganhar um passo a passo para que nessa hora, nesses 60 minutos, você não perca tempo e consiga duplicar o alcance da sua postagem. E você vai ter acesso ao método aqui no módulo 3, né, que é o Rotina 2x, é o passo a passo. E o método poderia terminar aqui, igual eu falei, só que você ia ficar com um monte de sementinha, um monte de brotinho nascendo. Você trouxe um monte de gente, porque você duplicou. Então eu criei o módulo 4, que é um módulo de bônus para você. Qual é o benefício, né? É ver qual é a sequência estratégica que você vai fazer depois que o seu Reels viralizou, duplicou seu alcance. O que você vai fazer? Você vai ver nesse módulo análise do seu perfil, como é que você analisa seu perfil, se ele está bom, é um benefício. Outro benefício, como fazer as interações com quem começou a te seguir. O que falar? Como falar?
Como criar sua isca digital para presentear quem está chegando. Script para novos seguidores, script para quem curtiu. A pessoa não começou a te seguir, mas no mar de coisas ela clicou ali e curtiu. É um sinal para você, não desperdice isso. No módulo 4, que é o módulo de bônus, que vai além de duplicar o alcance, que é a promessa original do nosso treinamento, você vai ter tudo isso. Resumo da ópera. Você vai aprender a duplicar o alcance para vender para mais pessoas e a cultivar essas sementinhas. Nós vamos colocar rodinhas no seu Instagram. As aulas desse treinamento é como se fossem rodinhas para duplicar o alcance. Mas tem mais coisas ainda. Tem mais bônus para você. Você que está aqui até agora. Teoria é uma coisa, quando a gente vai botar na prática, vem dúvidas, não é verdade? Então, você vai ter template de vídeo pronto. Eu vou te dar templates prontinhos. Você vai simplesmente tirar o texto que está ali, já com a marcação certa. O primeiro quadro, o segundo quadro, o terceiro quadro e assim por diante. Você vai trocar o fundo do vídeo e você vai ter o tutorial completo de como você faz isso. Templates. Não é copiar e colar. Cada vídeo precisa ser personalizado, principalmente para o seu nicho, para a sua persona, para a pessoa que está te assistindo, está consumindo o teu conteúdo, ok? Mas o template já é meio caminho, né? Meio caminho andado, assim que se diz, né? Você vai ter também como bônus scripts para copy, uma estrutura de copy. O que você fala no início da sua copy, o que você fala no meio, o que você fala no final. Qual é o método para estruturar uma copy persuasiva? Tudo pronto, como bonificação para você, só personalizar e adaptar para o seu nicho. E um terceiro bônus que eu acho fantástico, você conhece o Trello? É muito fácil de usar. É um planner, é uma planilha no Trello, dizendo, faça isso agora, faça isso, isso. Então você clicou ali, ele mostra o checklist de cada etapa. É literalmente o passo a passo. É alguém falando, faz isso, para de pensar em um monte de coisa. Faz isso aqui. Aí você fez, volta lá no Trello. Agora faz isso. Aí você vai lá e faz. Agora volta lá no Trello, faz isso. E você faz. É simples assim. Entende? Isso ajuda muito, porque te dá direção. Foco, determinação. Sem direção não serve para nada. Você precisa da direção. Eu tenho aqui ainda mais alguns bônus especiais para os primeiros que entrarem aqui nesse treinamento, nesse nosso novo treinamento, que dobra o alcance do seu Instagram, das suas postagens, do seu conteúdo, da sua oferta. Para os 10 primeiros que entrarem hoje, tá? Eu vou refazer a sua bio. Nós vamos ter uma mentoria, tá, em grupo, e vamos refazer a mentoria dessas 10 pessoas que entraram primeiro. A não ser que a pessoa não queira, né? Acho que a bio já está boa, não quer também, tudo bem. Mas quem quiser, quem estiver disposto, a gente vai refazer a bio. Analisar a foto de perfil, destaque, o link que está ali, o que está escrito. Os 10 primeiros, se você se interessou, corre para não perder essa vaga. Para os 5 primeiros, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer juntos uma mentoria também em grupo, com esses 5, se assim desejarem, para criar o seu vídeo, o seu primeiro vídeo que vai viralizar. Vamos aplicar essa estratégia ao vivo, juntos, no seu nicho, com as suas palavras, com o seu vídeo, com algo que seja interessante para o seu nicho. E os 3 primeiros? Isso é para quem comprar hoje o método, tá? Amanhã já não vale mais. É igual a abóbora lá da Cinderela que explode, né? Para os 3 primeiros eu vou dar uma mentoria individual de presente. Aí você fala do que você quiser falar comigo. Mentoria ao vivo, online, individual, não é com equipe, é comigo de presente. Só essa mentoria custa quase R$400 se você for comprar. Então, aproveite se você tem interesse. Qual é o assunto aqui no marketing digital que te interessa? A gente pode conversar no período de 1 hora mais ou menos, ok? Esse é o seu próximo passo. Insta 2023. Para quê? Para duplicar o seu alcance. É isso que o seu conteúdo precisa. É disso que o seu perfil precisa. É de um passo a passo. É como se fosse o GPS sozinho, perdido, a gente até chega, mas chega às vezes devagar e passa por maiores problemas. Aqui eu vou te mostrar os erros que você precisa evitar e os atalhos a seguir para quê? Para você ganhar tempo e dinheiro. E você por 1 ano vai ter direito a todas as atualizações, porque o danado do nosso retrovisor aqui, que é o algoritmo, ele muda toda hora, né? Então você vai ter direito a atualizações também. Quanto vale duplicar o seu alcance? Quanto vale entrar no Insta 2023? Qual vai ser o impacto nas suas vendas?
Será que você vai dobrar suas vendas? Ou você vai conseguir destravar e realizar sua primeira venda? Quanto vale mudar o jogo nas suas redes sociais? Isso não tem preço. Você começar a desfrutar de liberdade de tempo financeira, liberdade geográfica. Mas qual é o preço? O valor tá bom, Milton. Eu já entendi que o valor é interessante. E qual é o preço, né? Quanto que tem que pagar para entrar? Vamos dar uma recapitulada aqui que a gente aprendeu hoje, antes disso, antes de falar de preço. Olha só. Hoje nós já vimos que a gente precisa esquecer o algoritmo, focar nas pessoas. Isso é mais importante. Nós vimos também que para funcionar a gente tem que focar no Reels, e não é no feed, não é no story, não é em live, para que viralize o Reels. Vimos que tem um jeito certo de postar, tem um jeito errado, e você aqui no método aprende o jeito certo. Já falamos sobre isso também. Vimos como duplicar o alcance, vimos que precisa preparar o seu perfil, porque ele vai lotar, vai encher de novos seguidores. Você precisa de uma estrutura de remarketing, de uma isca digital. E eu disse lá no início que você teria uma surpresa final, não foi? Pois é, ainda vai vir a surpresa. Porque para você que está aqui até agora, estamos aqui falando já há um tempinho, eu percebo que você está interessado, está afim, você quer. E eu valorizo muito isso, porque a grande maioria desiste no meio da live e vai embora. Então a gente valoriza quem chegou aqui. Qual é a surpresa que eu tenho para você? Eu tenho uma surpresa muito boa. É um bônus de R$ 397. Todo mundo que comprar esse treinamento hoje, só hoje, à meia-noite, amanhã já não funciona mais esse bônus, ganha uma mentoria individual gratuitamente comigo. E essa mentoria hoje, se você for comprar, custa R$ 397. Se você for um dos 3, você vai ter 2 mentorias grátis. Uma por ter sido um dos 3 primeiros a comprar e outra por ter comprado hoje. Então todo mundo que comprar hoje ganha de bônus. Eu falei que ia ter uma surpresa para quem ficasse até o final. E a surpresa é essa. Ao vivo comigo no Zoom para você falar do que você quiser. Primeira surpresa. Segunda surpresa, cashback. O que é cashback, Milton? Você vai ter o seu dinheiro de volta. O que você investiu hoje comigo vai ficar guardado para quê? Para um próximo passo, para uma próxima compra, você ter isso como desconto. Quer ver um exemplo? Eu tenho aqui a nova comunidade, né? Não é o que a gente está conversando hoje. Estamos falando hoje sobre o Insta 2023, como dobrar o alcance. Mas só para você entender o que é o cashback. Eu tenho a nova comunidade, custa R$ 497. O que é isso? É acesso a todos os meus treinamentos, a todos os programas, acesso a tudo por um ano. Custa R$ 497. Imagine que você comprou a nova comunidade por R$ 497 e daqui a 2 meses você resolveu entrar na minha mentoria individual. São 2 aulas individuais, mais 12 aulas em grupo e você precisa pagar R$ 1.497. Você não vai pagar R$ 1.497. Você só paga 1.000, porque 497 vai ser o cashback. Entende? Um exemplo hoje, você entrou nesse treinamento. O valor desse treinamento, para quem entrar hoje, tá? Amanhã essa oferta ela já não vale mais para quem entrar hoje. Ele fica guardado para você. Quando você der um outro passo, seja na nova comunidade, seja numa mentoria, seja em algum outro produto, algum outro treinamento, você tem esse valor de volta. Então isso é cashback. 2 surpresas que eu falei que teria. Mas, voltando aqui ao nosso assunto do dia, né? Insta 2023, qual é o preço? Se somar todos os bônus que eu falei, esse Insta 2023 seria vendido por R$ 1.235. Mas você não vai pagar hoje nem a metade desse valor. Porque bônus é bônus, né? Só se você fosse comprar separado, eu não estou te vendendo. O que você vai levar hoje? Você vai levar um Insta 2023 mais o 4º módulo de bônus. Você vai levar os templates de vídeo, templates de script, o planner no Trello. Os 10 primeiros você vai ter a mentoria em grupo para refazer a sua bio, destaques, fotos e tudo mais. Os 5 primeiros você vai ter a mentoria para criar o seu primeiro vídeo viral. Os 3 primeiros você vai ter a mentoria individual comigo. Todo mundo que compra hoje, só hoje, vai ter a mentoria individual de graça que custa R$ 397 e o cashback para todo mundo que compra hoje de volta no seu próximo passo. Qual é então o valor, o preço para transformar o seu Instagram? Você não vai pagar 1.230 e você também não vai pagar o preço que eu vou vender esse produto. Esse produto, a partir de amanhã, ele vai custar R$ 99,70. Já é um preço muito bom, mas é um preço justo. R$ 99,70.
mas hoje é o lançamento. E no lançamento você tem uma oferta especial. Você está comprando um produto em primeira mão. Hoje você vai pagar apenas R$ 47. E você vai ter acesso a tudo isso que eu falei para você. Por apenas R$ 47. O novo treinamento Insta 2023, mais o módulo 4 de bônus, template de vídeo, template de script, planner no Trello. Se você for um dos 10 primeiros, e o link já está aqui no chat, é só você clicar, tá? Os 10 primeiros, mentoria para fazer a sua bio. Os 5 primeiros, mentoria para criar o seu primeiro vídeo viral. Os 3 primeiros, mentoria individual comigo, sozinha custa R$ 397. Hoje, todo mundo que comprar ganha a mentoria. Se você for um dos 3, vai ter 2 mentorias. Só aí são quase R$ 800, pagando apenas R$ 47. E o cashback de R$ 47, que é o que você vai estar pagando hoje, para um próximo passo que você queira dar comigo. A partir de amanhã, esse treinamento vai ser vendido no Perpétuo por R$ 99,70. Ok? Qual é o preço, então, de mudar o perfil do seu Instagram, dobrar o seu alcance? R$ 47. Se você faz tráfego pago, você sabe que com R$ 47 você não faz nem cosquinha lá no Pixel. Não é verdade? Então é um preço muito barato para você ter acesso a uma técnica que você vai usar rotineiramente e vai dobrar o seu alcance. Agora é só dar o pontapé inicial. Agora é só cortar o caminho, economizar tempo e economizar o seu dinheiro daqui para frente. O Insta 2023 é o mapa, é o GPS para duplicar o alcance do seu algoritmo. Agora, você tem 3 opções. Você pode fingir que tudo isso que eu falei é mentira, é conversa fiada, esquece, segue o baile, segue normalmente o seu perfil, a sua vida. É uma opção. A outra opção, eu te digo que não funciona porque eu já testei ela, tá? É tentar sozinho. Às vezes a gente vê uma live e ali na live a gente fala do produto, não tem como entregar o conteúdo todo, senão a gente vai virar a noite aqui. Mas aí a gente tenta correr atrás, né? E fazer sozinho. A gente só perde tempo. E perde dinheiro por não aplicar essa estratégia e começar já a faturar em dobro, ok? Então essa é a segunda opção, mas tudo bem. E a terceira opção é arregaçar as mangas, passar a primeira marcha e passar à frente. Entra para o treinamento. R$ 47 é muito barato. Você vai ter acesso a um treinamento que pode mudar o jogo do seu perfil aqui dentro do Instagram. Se você esquecer essa oportunidade por algum motivo, que você aceitou e achou que é maior do que essa oportunidade, tá tudo bem, eu agradeço a sua atenção, continua aqui, tá? Que sempre estou colocando mais conteúdos aqui gratuitos, né? E espero que você consiga crescer no seu Instagram também. Mas se você decidiu aproveitar a crista da onda, principalmente depois da pandemia, e surfar aqui no digital, vem comigo que você vai gostar. A grande questão é, aonde você vai estar, aonde o seu perfil vai estar daqui a um ano? O que você está plantando hoje para colher amanhã? Essa é a grande questão. Quais são os seus sonhos, né? A maioria desiste, sabe por causa de quê? Tem medo. Às vezes tem medo de buscar os seus próprios sonhos. Mas ninguém assume que tem medo. Às vezes falam assim, na hora, né, que a gente faz a oferta, né? Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho apoio, por isso eu não vou entrar nesse programa. Às vezes isso é verdade, mas na maioria das vezes isso é uma desculpa para o nosso medo. Medo de quê, Milton? Medo de ser julgado pelos outros. E olha lá, o Milton comprou um treinamento. Medo de comprar o treinamento e não dar certo. E olha lá, de novo, ele entrou na academia, não emagreceu. Ele fez isso, não aconteceu. Agora mais uma coisa que ele vai fazer e não vai dar certo. Às vezes temos medo do julgamento dos outros em cima das nossas ações. O que eu te recomendo? Está com medo? Vai com medo. Calcula o custo, pensa, mas se é medo, insegurança, R$ 47 para dobrar o alcance do seu conteúdo no Instagram, vai com medo. Porque realmente você precisa de ações diferentes para uma vida diferente. Você precisa de estratégias diferentes para um perfil diferente. Às vezes ficamos muito acomodados na nossa zona de conforto. E o pior de tudo é que às vezes a nossa zona de conforto ela é desconfortável. Fuja disso. Lembra daqueles 5 pontos que eu falei lá no início? Para dar certo no digital? Lembra do primeiro?
somos nós. É você acreditar. Esse é o primeiro ponto. O segundo é ter um método, comprar um método, R$47. O terceiro ponto, ler o método. O quarto ponto, aplicar as estratégias do método. E o quinto é resiliência, para aguentar o tranco até que funcione. Não esperar resultado no primeiro dia, na primeira semana. Não esperar uma pílula mágica, né, que vai funcionar e você vai ficar milionário. Ok? Agora é hora de você dar o seu pontapé inicial, então. Escolher cortar o seu caminho, economizar seu tempo e economizar seu dinheiro. Não desista. Siga em frente. Porque se você não desistir, você alcança. Mas se você desistir, o que você vai ter lá na frente é o quê? Talvez um arrependimento. Será que ia dar certo? Será que funcionaria? Minha recomendação para você. Está com medo? Vai com medo. Muita gente tem perguntas sobre alguns aspectos práticos. Então, vou rapidamente dizer aqui algumas informações para quem tem dúvidas, né? Como é que eu recebo? Quando você entra no método, você vai receber no seu e-mail um link. E ali você vai fazer o seu login, vai cadastrar seu e-mail, sua senha, e a partir daí você vai usar sempre esse e-mail e essa senha para acessar o curso. Do seu celular, do seu computador, de onde você quiser. Posso parcelar no cartão? Pode, com certeza. Não tem problema nenhum. Quais são os horários das aulas? Olha, você assiste quando você quiser, está tudo gravado lá e você tem total liberdade. Com relação às mentorias, mentoria individual tem um aplicativo, você entra, você escolhe nos horários vagos o dia e a hora que mais convém para você. As mentorias em grupo, depois que a gente fechar a aula de hoje, dependendo da quantidade de pessoas que entrarem, eu vou fazer alguns grupos, tá? E a gente combina um horário melhor, que seja bom para todo mundo. Qual é a data e horário das mentorias individuais? É o que eu acabei de falar, você escolhe. Quanto tempo dura as mentorias? Em torno de 1 hora. Pode às vezes estender um pouquinho se o assunto ficar complexo, mas é em torno de 1 hora. Qual é o ritmo das aulas? Você vai no seu ritmo. Se você quer pegar um dia e consumir tudo, parabéns. Se você vai fazer em uma semana, parabéns. Vai no seu tempo, vai no seu ritmo. Não se incomode com ninguém. Só lembra da história da tartaruga e do coelho, né? O coelho era muito rápido, mas não venceu. Por quê? Porque ele foi rápido e depois parou. Ele não teve constância. É importante ter constância. É melhor constância do que velocidade. O e-mail você vai receber isso. O acesso vai receber por e-mail. Até quando posso entrar? Bom, você pode entrar sempre, tá? Vai ficar sempre aberto, é um produto no perpétuo, não é lançamento. Mas, se você entrar hoje, você tem todos esses benefícios e paga 47. Se você for entrar amanhã, é 99,70. Então, fica à vontade. Essas aqui eram algumas perguntas, né? É muito conteúdo? Não, você consegue consumir isso aqui muito rápido, muito fácil. E olha, o benefício do Trello, o planner que eu fiz ali no Trello é fantástico. Porque você não precisa ficar pensando muito o que você vai fazer. Já está pensado, é só seguir aquele passo a passo. É bem tranquilo. Tem grupo de alunos? Tem, e eu te incentivo a entrar no grupo de alunos e ter uma participação ativa. Isso muda o jogo, tá? Quando você tem uma participação ativa no grupo de alunos, muda o seu jogo e ajuda outros alunos também. Inclusive, mesmo que você não entre aqui no treinamento, eu te convido a entrar no grupo de alunos. Eu tenho um grupo de empreendedores e é muito fácil entrar. Vai lá no meu Instagram, milton.tavares.marketing. Anota, milton.tavares.marketing. Vai lá no meu direct e me manda assim uma frase, grupo. E uma automação vai te devolver um link. Você clicou nesse link, você vai entrar no grupo. Só te peço o seguinte, não paga nada para estar no grupo. Só te peço para respeitar as regras do grupo. E quais são as regras? Falar de marketing digital. Você pode postar lá, por exemplo, você fez um vídeo e você quer que outras pessoas digam como está. Você posta lá. Pede para que essas pessoas entrem e curtam, compartilhem, para melhorar o seu engajamento. O grupo serve para isso. Só não serve para ficar dando bom dia, boa tarde, boa noite, falar de política, de futebol, de religião, de nenhum assunto polêmico. É só assunto de marketing digital. Esse é o único preço, é o único custo que você vai ter. Então, vai lá, milton.tavares.marketing, vai no direct, escreve a palavra grupo. E aí, então, você vai ter acesso a tudo isso. A maioria das perguntas foi respondida, o link está aqui. Para quem ainda não entrou, fica à vontade, é só até a meia-noite de hoje, amanhã o preço muda. Então não perca essa oportunidade, principalmente da mentoria gratuita, né? Com certeza isso pode mudar o seu jogo também.
Quem está entrando, seja bem-vindo. Você que já é um mestre coelho aí, que já correu, já passou o cartão, parabéns. Um abração a todos, boa noite. Eu espero do fundo do coração que esse conteúdo que eu entreguei aqui nessa live possa te ajudar a entender como que é importante você duplicar o alcance no seu Instagram e como que é simples fazer isso. E para quem está entrando aqui, nós vamos ver nas aulas, nas mentorias. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo também, ok? Abração, boa noite, muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção.